Testemunho da irmã Mireles, da IPFD de Sodrelândia, no Maranhão. Paz do Senhor, pastor Leandrei e amados irmãos da IPFD, eu venho relatar aqui um grande livramento que o Senhor me deu. Amados irmãos, eu estava passando por uma situação que não era fácil e dei ouvidos a Satanás, eu me desviei, eu estava desobediente, eu estava brincando com Deus, eu estava assistindo televisão, eu estava usando o WhatsApp, estava usando o WhatsApp do meu cunhado, estava usando o WhatsApp por as costas. Acredito eu que todos os irmãos sabem o que é WhatsApp pelas costas. E eu estava com uma viagem a serviço, marcada certo para sábado, eu e o meu companheiro. E aí eu estava com uma semana sem vir para o culto em Sodrelândia, Maranhão. Então, por isso eu me desanimei, eu me entristeci, eu pensei, meus irmãos me abandonaram, meu companheiro estava falando umas coisas para mim e passamos por uma situação sobre bens materiais. Nós tínhamos uma motinha, aí Satanás induziu ele para ele trocar a moto num carro e ele trocou a moto num carro. Então ficou mais complicado para mim, ficou mais dificultoso, né, irmãos? Porque eu só sei andar de moto, não de carro não sei. E carro é mais gasto e o carro também estava com problema, estava sem farol. E nós não podíamos vir no carro, então eu estava sem vir para o culto. E aí eu me entristeci, me desanimei e foi isso. E passei por uma tribulação que eu cheguei até a entregar a minha alma para Satanás. E que por conta disso, que eu estava sem transporte, não estava indo para o culto e complicou minha vida e eu estava abandonado pelos irmãos. E aí eu não queria mais saber de Jesus Cristo e que minha vida estava no inferno. Aí andava mentindo, andava falando palavrões, andava assistindo filmes, andava usando WhatsApp, essas coisas, né? Que nós não devemos fazer nem usar. E por isso deixei levar, né? Dei ouvir a Satanás e meu companheiro falava umas coisas, isso e aquilo, e fui dando ouvido. Mas aí nós estávamos com uma viagem para ir para Pinheiro, Maranhão, através de um serviço, né? E eu fico imaginando, meus irmãos, se eu tivesse ido, meus irmãos, desconcertada, desobediente, desviada dos caminhos do Senhor, como seria minha vida, para onde que eu iria, se Jesus tivesse permitido que o inimigo tocasse em mim. Eu estava indo, vamos dizer, para o inferno, né, irmãos? Claro. Mas eu também, nessa noite de sexta-feira passada, aí eu discuti mais o meu companheiro por conta do transporte, que a gente não tinha precisão de um carro, mas sim de uma moto, que foi só seta de Satanás, induzindo a mente dele para ele trocar, para ele me impedir de eu ir para os meus cultos, né? De eu estar no meio dos meus irmãos, que ele queria mesmo destruir minha vida, meus irmãos. Mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso, não deixou, não permitiu. E aí, nesse dia, sexta-feira à noite, antes das 7, eu discuti com meu companheiro
E aí eu fui e falei que eu queria pelo menos morrer, que minha vida estava um inferno, para ver se eu ia pelo menos para o inferno. Foi assim que eu falei, meus irmãos. Mas eu me arrependi verdadeiramente me arrependi. E aí meu companheiro me chamou pra gente vir pro culto, no carro, mesmo sem o farol. Nós viemos. Mas antes de eu vir, eu me arrependi, eu falei com Deus. E nós viemos pedir para Deus trazer nós debaixo das mãos poderosas dele, que nós viemos só na misericórdia de Deus para Sodrelândia, Maranhão. No escuro, amados irmãos. Só Deus mesmo tem misericórdia. E viemos, né? Desde quando eu entrei na igreja, eu tava com o coração doendo, assim, tipo as veias, uma dorzinha assim ruim, meio fadigada, uma dorzinha assim, posso dizer, meio chatinha e doendo, desde a hora que eu entrei na igreja. Aí sim, aí o culto foi iniciando, aí a oração teve, o pastor lembrei orando, e o Espírito Santo revelou para ele, né? Quando eu pedi oração para ele, eu fui lá, que eu falei, que ele perguntou, né? O pastor ele perguntou quem estava se sentindo mal, né? Aí eu falei que eu estava sentindo isso desde quando eu entrei na igreja. E foi indo, aí fomos lá, oramos. E o Espírito de Deus revelou para ele que Jesus, Deus, estava me dando grande livramento do derrame, amados irmãos. Mas eu sabia, eu estava ciente. Eu sabia, meus irmãos, eu estava ciente por quê? Porque eu estava brincando com Deus, meus amados irmãos, com Deus. Eu estava fazendo tudo que não era para me fazer, amado irmão. Estava assistindo televisão, usando o WhatsApp do meu cunhado, usando o WhatsApp pelas costas, tudo eu estava fazendo. Eu estava igual uma ímpia, eu estava desviada. E eu fico imaginando, amado irmão, se eu tivesse ido para essa viagem, que a gente ia sábado, estava certo para a gente ir sábado pela manhã cedo. E se eu tivesse ido para lá, amados irmãos, desconcertada, desviada dos caminhos do Senhor, se o inimigo tivesse tocado em minha vida, como é que eu estaria, meus amados irmãos? Eu não estava preparada para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para onde que eu estava nessa hora, para onde que eu ia. Amados irmãos, isso é o que eu peço para vocês. Não brinque com Deus não, amados irmãos, não brinque. Depois disso, amados irmãos, eu vim ver que isso é sério. Não brinque não, amados irmãos. Com Deus ninguém se brinca. E eu só tenho a agradecer a Deus por Ele conceder mais uma permissão em minha vida que Deus me deu, por Ele ter permitido minha vida, por eu estar aqui contando esse testemunho que Deus me deu, um grande livramento do derrame. E só tenho a agradecer a Deus, agradecer mesmo a Deus, verdadeiramente, de coração. Que sem Ele nós não somos nada. E é isso, amados irmãos. E ficam com a paz do Senhor a todos. Amém.